como fica a política tarifária dos Estados Unidos para parceiros comerciais e os impactos do setor energético? Eu vou conversar agora então com o Bruno Cordeiro Santos, analista de inteligência de mercado de petróleo da StoneX. Muito boa tarde, bem-vindo, Bruno. Boa tarde, obrigado. Vamos lá então, esses anúncios aí de Donald Trump continuam movimentando o mercado do petróleo, que pode impactar aí no consumo global, Bruno? Exatamente, né? A gente observou, principalmente ao longo do final de janeiro, início de fevereiro, né, uma queda das cotações do petróleo, né, muito por conta do receio de que a nova política tarifária, né, aplicada ali pelos Estados Unidos, principalmente contra produtos chineses, possa gerar uma desaceleração da economia global, né? Exatamente pelos receios de que essas medidas acabem gerando uma pressão inflacionária no curto prazo, né? E essa alta dos preços acabe sendo combatida, né, pelos bancos centrais através de uma política de taxa de juros menos expansionista, né? Então, uma taxa de juros mais contracionista que acaba garantindo, né, uma desaceleração das atividades. E agora, Bruno, essas tarifas de retaliação, né, que a gente está vendo da China, né, elas devem afetar as exportações aí do petróleo dos Estados Unidos? Como é que fica essa situação toda que a gente está vendo o Donald Trump colocando um peso maior aí para a China, voltando um pouco atrás, deixando em stand-by outros países aí, como o México, o Canadá, mas a China a gente está vendo aí, pelo menos por enquanto, né, o Donald Trump falando, né, nesses 10%. E a China indo com a retaliação deles, do país. Como é que fica, então, quando a gente fala nas exportações do petróleo dos Estados Unidos? Exatamente. Como contrapartida, né, a imposição de tarifas ali contra produtos chineses, a China também se mobilizou e impôs taxações, né, em alguns produtos americanos, principalmente produtos energéticos, né? Então, uma taxação aí de 10% sobre o petróleo americano e uma taxação de 15% sobre o gás natural liquefeito e carvão, tá? No entanto, né, essa relação comercial entre Estados Unidos e China no que tange ao petróleo é pequeno, né? Hoje, os Estados Unidos ele não tem uma participação tão grande nas vendas de petróleo para o mercado chinês, tá? É cerca de 270 mil barris por dia, né? Em um contexto em que a China importa quase 14 milhões de barris por dia, tá? Então, a gente vê que essa parceria ela não é tão grande, né? No caso do Canadá e México, esse cenário é um pouco diferente, né? A gente vê que o Canadá e o México hoje, eles exportam quase 70% de todo o petróleo que é internalizado pelos Estados Unidos, exatamente por conta disso, né? No período prévio à imposição das tarifas contra o Canadá e o México, a gente observou um leve aumento das cotações do petróleo, muito por conta dos receios do mercado de que pudesse haver um encarecimento dos preços da commodity que é ofertada ali às refinarias norte-americanas, tá? Quando houve o efetivo adiamento, né, dessa política tarifária ali em um mês, tanto para produtos canadenses quanto mexicanos, a gente viu já os preços do petróleo retrocedendo e o mercado começando a mirar a situação da relação, né, comercial entre Estados Unidos e China com maior receio, né, com temores ali de que essa nova movimentação pudesse não afetar a oferta, mas sim a demanda, né? E afetar negativamente a demanda, exatamente por conta dessa pressão inflacionária e por essa redução do comércio entre os dois países. Por enquanto, então, a China ainda não tendo esse muito impacto para eles. Sim, o que é interessante observar nesse sentido, né, é que ainda os Estados Unidos ele exporta, né, um volume, como eu comentei, 270 mil barris por dia, que provavelmente deve ser reduzido ao longo dos próximos meses, conforme as taxações chinesas desencorajam, né, desincentiva os produtores americanos de manter as exportações para lá. Vale destacar que o Brasil, hoje, ele é um importante fornecedor de petróleo para a China, né, é o sétimo maior fornecedor, com quase 800 mil barris por dia ali exportados, né, para o país asiático, enquanto a China é o principal comprador de petróleo brasileiro, tá? Então compõe ali cerca de 50% da nossa venda de petróleo para o exterior. Com essa redução da participação norte-americana, isso abre oportunidade para outros players, né, aumentarem as suas vendas ali para o mercado chinês. Não necessariamente isso virá do Brasil, mas é importante frisar que as nossas exportações devem crescer também ao longo de 2025, conforme a nossa produção por petróleo também cresce,
e isso acaba abrindo a oportunidade, né, para o Brasil poder se posicionar de forma mais estratégica ali no mercado chinês. Uma oportunidade, então, para o Brasil ampliar aí as exportações, né, Bruno? É isso. Exatamente. Não só para a China, né, como também para o Canadá e como também para os Estados Unidos, caso os Estados Unidos siga de fato com essas imposições de tarifas para o Canadá e para o México a partir de março, né? E aí abre um espaço ainda maior para o Brasil, exatamente porque o Brasil também é um importante vendedor de petróleo para os Estados Unidos, tá? Fica ali entre a quinta e a sexta posição, enquanto, né, os Estados Unidos é o segundo principal comprador de petróleo brasileiro. Tá? Então, basicamente, a gente vê que isso acaba a depender, né, da imposição efetiva dessas taxações, e ali, olhando mais com foco no Canadá e no México, isso também pode servir e afetar, impactar positivamente as nossas exportações para o mercado norte-americano. A depender ainda dessa situação, porque a gente sabe, né? Hoje a gente está ouvindo 10%, mas lá na frente pode mudar esses números. Os Estados Unidos podem recuar em relação à China, né? A gente sabe que tem esse prazo, né, Bruno? Acho que é um mês em relação ao México e Canadá, né? Para a tarifa. Né, ser implementada, mas enfim, tem que o mercado ele vai aguardando, ele vai saindo na frente um pouco nessa expectativa, recua um pouco e nisso é esse caldeirão efervescente aí nessas expectativas, não é, do que os Estados Unidos eles podem avançar em outras taxações. Exatamente. O mercado ele se mantém muito cauteloso, né, em meio aos anúncios feitos aí pela nova administração Trump, exatamente por conta do que ocorreu não só com o Canadá e com o México, mas também com a Colômbia, né? Há um tempo atrás a gente estava falando sobre a possível taxação ali de produtos colombianos, né? E hoje a gente viu que já chegou a um acordo, né, entre os dois governos para não imposição dessas tarifas, tá? Vale entender agora como que vai se dar a negociação não só com o Canadá e com o México, mas também com a própria China, né? Vale destacar que a China ela é muito importante também ali, um importante parceiro comercial para os Estados Unidos, né? E isso acaba afetando negativamente a economia norte-americana em relação a um possível aumento dos preços de produtos essenciais, como eu comentei. Tá? Então, sim, essa situação, né, essa mobilização ali por parte do governo norte-americano deve continuar no radar do mercado, mas o mercado deve ter um olhar mais cauteloso em relação aos impactos dessas medidas. Um olhar mais cauteloso, porque eu estou ouvindo muito aqui ao longo dessa semana que todas essas imposições, né, em relação a essas tarifas, né, dos Estados Unidos, coloca a tarifa, mas ele quer essa negociação, o Trump quer essa negociação à mesa, né, larga na frente essa taxação, mas fazendo com que os países sentem à mesa, né, ou seja, tem essa negociação, né, porque a gente vê isso acontecendo, né, a gente viu aí em relação ao México e ao Canadá, parou um pouco, mas é isso, é forçar essa negociação, porque uma coisa é o que o Trump quer, mas tem que ver como é que isso vai ser costurado, né? Exatamente, ele busca a imposição dessas medidas para um ganho, né, de um poder de barganha. Então, a gente viu isso acontecendo no Canadá e com o México, né? Ele conseguiu almejar os seus objetivos ali através da ameaça das imposições das tarifas. Agora, né, vale entender como que vai ser essa negociação com o governo chinês, né? Então, isso deve ser provavelmente um tipo de medida que a gente deve observar o governo norte-americano tomando conforme ele busca aumentar o seu poder de barganha não só para o mercado chinês, né, mas também até mesmo para a União Europeia com as ameaças, né, de imposição ali de tarifas para o continente europeu. Então, esse também é um fator que deve ficar no radar do mercado. Né? Caso de fato essas taxações permaneçam, né, é muito provável que a gente veja ali novas pressões baixistas sobre as cotações do petróleo por conta de uma possível desaceleração da economia global e, por consequência, da demanda por petróleo e combustíveis. Tá certo, a gente segue acompanhando. Bruno Cordeiro Santos, analista de inteligência de mercado de petróleo da Stonex. Muito obrigada, viu, Bruno, pela sua análise aqui com a gente hoje no nosso jornal. Uma excelente sexta para você. Já te desejo um excelente também fim de semana e até uma próxima. Eu que agradeço e desejo a todos um ótimo final de semana.